Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós falamos, na nossa sociedade se fala muito, e tem em muitas canções, a palavra ser livre, a palavra liberdade. Quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa naquilo que quando você vai no consultório psiquiátrico, quem já foi aqui no psicólogo, né, vai falar que você tem o direito de ser feliz. E todo mundo fala assim, não, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho que ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Por que você está na igreja? Não, porque eu estou bem, porque eu estou feliz, porque eu gosto, porque eu sinto, eu tenho esse direito de ser feliz. E hoje, queira ou não, em mim, em você, em toda a sociedade, há esse pensamento de que a gente tem o direito de ser feliz, que ninguém põe, não se intromete na minha vida, eu não me intrometo na sua, você tem o direito de ser feliz, cada um sabe o que é certo, e cada um pensa no que quer. Então isso também leva a uma autonomia. O que é uma autonomia? É uma independência, uma própria vontade. Cada um é dono do seu nariz, cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer o que quiser, e achar o que é certo e o que é errado. Cada um tem sua tribo, cada um acha, pode estar até dentro da igreja, mas eu sei o que eu quero dessa igreja. Às vezes a pessoa está na segunda-feira, está na igreja, na terça-feira está no centro de macumba, na quarta-feira está lá no centro de espírita, na quinta-feira está numa outra igreja, e porque ela tem direito de ser feliz, ela quer ter tudo para ela ser feliz, porque ela quer a própria vontade dela, e ela quer fazer que tudo, o cosmos, Deus, enfim, todas as coisas, levem a ela a ser feliz, do jeito dela, ok? Então, essa liberdade leva a pessoa o quê? Uma ausência de submissão, de servidão, uma ausência de compromisso. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e você, se você quiser, vai ser assim. É ou não é? É isso que é a liberdade. A liberdade hoje é isso. Eu não estou ligado com nada, hoje eu estou com você, amanhã eu posso estar com outro, e é assim, né? E eu também, hoje eu sou uma coisa, mas as pessoas hoje se dizem também flex, né? Tem também uma sexualidade espontânea. Um dia a pessoa é homem, o outro dia ela é mulher, e é flex, é que nem nosso carro, que é flex. A pessoa também virou flex, né? Não sei. É a liberdade acima da liberdade. E essa liberdade tem gerado muitos problemas, porque hoje os consultórios psiquiátricos que falavam para a pessoa, não, você tem o direito de ser feliz, você tem que fazer o que você tem que liberar essa sexualidade e tudo mais, está com um monte de problema. Por quê? Porque as pessoas agora não têm mais regras, não querem saber de regras. Regras? Para quê? A gente tem liberdade no nosso país, tem liberdade, eu faço o que eu quiser, mas aí eu posso fazer o que eu quiser? Se você brigar comigo, eu posso pegar lá uma arma e te atirar e te matar, porque eu sou livre? Posso? Não, porque para que tenha liberdade tem que ter lei, porque senão vira o que? Anarquia, vira o quê? Vira o quê? Uma sociedade sem regras, aí vira um caos. Imagina cada um fizer o que der na telha, a hora que quiser, do jeito que quiser. Vira um problema. E aí o que acontece? Nós vemos os símbolos dessa liberdade cantando músicas, que nem eu estava ouvindo uma música que eu lembro, porque meus pais gostavam muito dessa banda, e eu gostava também das músicas, porque, queira ou não, a pessoa tem uma inspiração poética, tem uma sonoridade boa, enfim, o pessoal do mundo sabe tocar bem, né? É ou não é? Nós crentes, a Bíblia diz que, viu, quem está no ministério de louvor, a Bíblia diz que Davi tocava muito, muito bem, mas quando ele tocava também, tinha unção e saiu o demônio lá. Foi a primeira vez que apareceu na Bíblia alguém expulsando o demônio, foi quando Davi tocava a harpa dele para o rei Saul, porque ele tocava bem, mas ele tinha unção, e é isso que o ministério de louvor tem que ter, amém? Ministério de louvor. E o pessoal do mundo tem a unção do inimigo e tocam bem. E aí então tem esse cantor, que você já deve ter ouvido falar do Freddie Mercury, do Queen, é ou não é? E que ele cantava assim, que eu quero ser livre, I want to be free. Aí no clipe, eu ia pôr o clipe aqui, mas falei, não vou pôr esse clipe aqui, porque ele se veste de mulher no clipe. E aí eu comecei a ler sobre a vida dele. Ele queria ser livre, então cada dia ele estava com um homem diferente, cada dia ele estava com uma pessoa diferente, de preferência homem. E aí ele morreu com 45 anos de AIDS. Por quê? Será? Por quê? Porque ele não conseguia ficar sozinho. Quando ele dormia sozinho, ele passava mal. Por quê? Porque ele achava que essa liberdade, eu quero ser livre, na verdade, estavam levando ele a uma prisão.
porque era uma liberdade que ele estava dizendo, uma liberdade para ser o que ele quer, mas que resultou no quê? Naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos. Olha só, então aconteceu o pior, como se recusaram a conhecer a Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres, homens não sabiam mais ser homens, sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram, mulheres com mulheres, homens com homens, pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor, mas eles pagaram caro por isso, e como pagaram, são vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Está escrito lá em Romanos, parece que é alguém falando dos dias de hoje, quando você anda pela rua, pelo shopping, Romanos 1, 26 e 27, na linguagem da mensagem. Uma sociedade que se diz livre, mas que está presa num ciclo que ela não sai, que está destruindo a família, e que diz que há liberdade, mas ai de nós se a gente falar que o que eles fazem está errado. Não, existe uma ditadura que eles impõem sobre nós, que a gente não pode falar que a gente acha que isso é errado, sim ou não? Pode falar espontaneamente? Não pode. Há uma ditadura, né? Eles falam de homofobia e eu falo de pistisfobia. O que é pistis, pastor? É fé, é fobia da fé. Eles têm medo da fé, porque a gente não pode expressar o que a gente acha também, ok? Mas eu quero dizer, olha, essa sociedade não pode libertar. Agora os psicólogos estão falando para as pessoas que tem que ter regras. Os mesmos psicólogos, psiquiatras, analistas que falavam, não, você pode fazer tudo, agora você tem que começar a dar regra, porque deu muita liberdade, que nem Freud, ele dizia que a religião aprisionava as pessoas que tinham que se libertar sexualmente. Olha o que está virando. Daqui a pouco não vai nascer mais gente, porque não dá certo, homem com homem, mulher com mulher, não nasce gente, biologicamente falando, sim ou não? Não nasce. Mas o que eu quero chamar a atenção agora para você, eu quero que você abra comigo em João capítulo 8, mostrar para você que também a sociedade não pode libertar, e essa liberdade da sociedade não liberta, mas a religião também não liberta. Então eu quero que você abra em João 8, você já abriu aí, já pedi para você abrir há tanto tempo, que você já deve ter até fechado, mas eu quero ler com você a partir do versículo 31. E assim fala Jesus a partir do versículo 31. Deixa eu achar aqui porque... Aqui, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os... E lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade.
qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Pelo contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhe que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio para aqueles homens religiosos. Aqueles homens religiosos oravam dia e noite para que Deus enviasse um Messias, o Cristo. E aí então, no capítulo 7 de João, Jesus na sinagoga vai curar um homem que está doente, só que era sábado, e eles falavam assim: vocês podem vir para ser curado todos os outros dias da semana, mas não no sábado. E ficaram bravos com Jesus, porque Jesus mandou aquele homem se levantar, pegar sua maca e sair andando. Olha só, brigaram com ele porque ele saiu com a maca andando e não podia porque era sábado. E aí Jesus falou assim: olha, como vocês podem brigar comigo? Vocês não circuncidam uma criança, né? Que naquele tempo eles não batizavam as crianças, mas o que eles faziam? Eles cortavam o prepúcio do pênis do menino com 8 dias, que era o sinal da aliança do judeu, no sábado, para cumprir a lei. E eu não posso curar, fazer o bem no sábado. E aí então eles começaram a procurar matar Jesus. Jesus teve que sair de Jerusalém, sair da Judéia e ir para Galiléia. Depois ele voltou para a festa que estava tendo, a festa das tendas, mas ele tinha que fazer tudo meio escondido, porque eles queriam matá-lo. E aí Jesus então, naquele dia, como a gente vê no começo do capítulo 8 de João, ele está lá no templo ensinando desde cedo, e aí eles querem pegar Jesus em alguma coisa. E aí o que eles fazem? Eles levam aquela mulher que foi surpreendida em adultério, no ato do adultério, deitada lá com alguém. Primeiro que se alguém adultera, dá para adulterar sozinho? Não. Como eles não queriam cumprir a lei, só levaram a mulher e colocaram diante de Jesus aquela mulher. E queriam pegar Jesus e falar: olha, Moisés disse que o que a gente tem que fazer com uma mulher adúltera? Tem que fazer o quê? Apedrejar. E o Senhor o que diz? Se Jesus dissesse que tinha que apedrejar, o que ia acontecer? Roma ia contra Jesus, porque eles não tinham direito de matar ninguém. Agora, se ele dissesse que não podia apedrejar, ele ia contra Moisés. Então Jesus estava no mato sem cachorro. Se ficasse, o bicho comia, e se corresse, o bicho pegava. É isso? Eu troquei? Tá certo? Tá certo, obrigado. Meus assessores estão aqui me ajudando. Então, Jesus a ordem do fator não altera o produto. Você entendeu a história? Jesus fala, fica lá no chão escrevendo, e daí ele fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira. Todo mundo vai embora, Jesus fica com aquela mulher. E o que Jesus fala para aquela mulher? Vá, no versículo 11, você lê aí na sua versão, e abandone agora a sua vida de pecado, para que não te suceda algo pior, para que não aconteça algo com você pior, porque hoje eu estou aqui para salvar a sua vida. Hoje eu te dei uma canja, hoje eu te dei uma chance, mas pode ser que amanhã eu vou ficar com raiva de você, você atrás de você, e aí eu não vou estar aqui, ok?
Olha só. Mas você acha que aquela mulher já não sabia o que ela estava fazendo, estava errado, sim ou não? Mas Jesus estava mostrando na prática, preste atenção, que eu e você podemos ser pessoas libertas. Jesus não veio libertar do Império Romano. Jesus não veio nos libertar, meu irmão, politicamente. Jesus não veio nos libertar socialmente. Jesus não veio nos libertar, meu irmão, minha irmã, religiosamente. Jesus veio nos libertar dentro de nós, naquilo que é de todo ser humano. E como você sabe, pastor, que é de todo ser humano? Quem aqui conhece alguém que nunca vai morrer? Levanta a mão. Por que nós morremos? Porque somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Então todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus e todos vão morrer. Mas você acha que Deus quer que a gente morra? Sim ou não? Não. Então Jesus veio o quê? Nos libertar. Mas não é a religião que vai nos libertar. Quem que nos liberta é o Filho. Porque quando ele vai em Nazaré e ele lê o texto de Isaías 1, está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para pegar as boas novas ao quebrantado de coração e para libertar o quê? Os cativos, os que estão presos. Ele veio nos libertar. Não é uma religião, não é uma placa de igreja, não é algo social, não é algo político, é algo espiritual e é algo eterno que só Jesus Cristo, aquele que viveu uma vida sem pecado, pode fazer. Então ele estava dizendo para aqueles homens, ele amava aqueles homens religiosos, mas eles eram tão religiosos que eles estavam cegos. E quando a gente coloca a palavra de Deus acima de Deus, as tradições hoje evangélicas acima de Deus, elas nos cegam. Amém? Quando a gente pega tudo que tem nas nossas religiões aqui no Brasil e mistura, coloca num liquidificador e toma, esse sincretismo, essa mudança religiosa, você vai lá na igreja e recebe sal, mas derrama sal aonde na Bíblia, meu Deus? Por favor, onde está? Toma água, não sei o que, mas aonde que está na Bíblia? Tanta coisa que fala que vai libertar, mas quem liberta, quem salva, não é a cruz que toca, que vai sair o mal, ou o manto que tocou, ele está virando agora, vai adorar o manto sudário lá, que tem a igreja católica. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo isso, e vai estar comprando um pedacinho, mas não é isso, meu irmão, minha irmã, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que estava dizendo para aqueles homens: olha, se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados, e vocês vão continuar escravos. Porque todo aquele que vive na prática do pecado, meu irmão, minha irmã, é escravo do pecado. Não tem como Fred Mercury acordar e falar: não, eu quero me libertar disso. Ele cantava: eu quero ser livre. Todos nós queremos ser livres, mas ele tentou a liberdade do jeito dele. Ele achava que a liberdade dele era libertar toda o GLS que havia nele. Ele achava que era isso a liberdade. Ele buscava por algo que tem dentro de todo ser humano, e ele não sabia expressar. Mas é porque talvez ele não ouviu a verdade do Evangelho. Talvez ele não foi tocado não só pelo Evangelho, mas pelo Espírito Santo. Porque a palavra sem o Espírito Santo não salva. Talvez ele recusou. Talvez ele só ouviu a religião, e a religião não pode salvá-lo, porque ele não contou nem para os pais deles que ele era gay, porque ele respeitava os seus pais que eram totalmente religiosos. Mas a religião não salva ninguém. Religião não dá para passar para filho. Cada um tem que aceitar por si mesmo. Então o que Jesus está falando? Vocês são filhos de Abraão, mas na verdade vocês são filhos do diabo. Olha, tem coisa pior para Jesus falar para alguém. Você já pensou Jesus falar para você que você é filho do diabo? Mas aqueles homens queriam matar Jesus, eles tinham inveja de Jesus, eles estavam preocupados em ver Jesus curando, libertando alguém, da glória a Deus. Não, mas você fez isso no sábado. Olha que mente pequena. Preocupado com tradicionalismo, porque não é a tradição que mata, o que mata é o tradicionalismo. E o que é o tradicionalismo? É a fé dos passados, que a gente quer viver a fé deles. Mas a gente tem que ter a nossa fé de agora.
aprender com aqueles que fizeram no passado, porque nós temos que olhar para a história, porque o povo que não olha para a sua história comete os mesmos erros, e é o que a igreja evangélica está fazendo, está voltando para os mesmos erros antes da reforma. Por quê? Porque, não, a tradição não vale de nada. O que não vale é tradicionalismo. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que esse mesmo Jesus está aqui para nos libertar, porque todos nós temos vícios, todos nós temos manias, todos nós temos aquilo que é o nosso calcanhar de aquilo que a gente sabe que está errado, que a gente sabe que a gente precisa mudar, aquele jeito de mentir, aquele jeito de falar mal dos outros, aquele jeito de invejar, aquele jeito de odiar, aquele jeito de ter amargura no coração, aquele jeito de não mudar, de ser sempre uma pessoa do mesmo jeito, está 10 anos na igreja e continua sendo a mesma coisa, sem mudança de caráter. Hoje o que mais falta na nossa igreja evangélica é caráter. O que é caráter? É uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem palavra, é uma pessoa, meu irmão, que você pode contar, mas não tem mais. Por quê? Porque nós precisamos abrir os nossos olhos. Mas Jesus está aqui para nos libertar. E Ele diz como que nós podemos ser livres. Jesus fala para aqueles homens: olha, vocês não podem ser libertos, porque a minha palavra, que não é minha, mas é do meu Pai, não permanece em vocês. Mas Jesus falou para aqueles que haviam crido nele, aqueles judeus que creram, Ele começa a dizer para nós como que Ele pode nos libertar. Porque é Jesus que nos liberta. E Ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Por isso que não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso que é tão importante que nós venhamos ler a palavra todos os dias, que nós venhamos ouvir a palavra. Por quê? Porque nós temos que permanecer nessa palavra. Porque Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra é como uma casa edificada onde? Na rocha. Veio o vento, veio tempestade, veio inundação, veio furacão, veio terremoto, e como ficou? Firme. Mas aquele que não ouve a palavra, que ouve a palavra e não pratica, o que acontece? Veio o vento, a tempestade, a inundação, terremoto, furacão. É culpa de Deus. Em Yahvé abala. É ou não é? E aí cai. Aqueles homens não conseguiram ficar firmes na palavra do Pai, que era a palavra de Jesus. E Jesus falou: olha, vocês nem conseguem entender as minhas palavras, vocês não estão compreendendo, vocês não estão vendo. Jesus estava tentando ver se de algum jeito abrir a cabeça deles. Meu irmão, como que você sabe que aqueles homens eram pecadores? Sabe como que eu sei? No começo do capítulo, não foram todos embora? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Toda a lei que eles observavam, 613 leis que eles observavam, mas as tradições que eles tinham, Jesus tocou bem lá na consciência deles com algumas palavras, e todos foram embora. Todos sabiam que eles tinham pecados. Ele falava assim: nós não somos escravos de Roma, nós não somos escravos de César, nós não somos escravos de ninguém. Mas Jesus vai falar assim: vocês são escravos do pecado, e se vocês não crerem em mim, vocês vão continuar nesse pecado. Mas meu irmão, minha irmã, eu e você temos a oportunidade hoje de ouvir essa palavra, de ouvir esse evangelho. Jesus te ama muito, Jesus me ama muito, para eu poder falar dessa palavra para você e poder compartilhar com você. Você está ouvindo agora essa palavra, mas você e eu, nós temos que permanecer nessa palavra. Eu não posso permanecer por você. Eu estou aqui suando, eu peguei meu dia hoje desde as 7 da manhã para ler, para pesquisar, para ir atrás, para falar para você, tentar falar da melhor maneira possível. Pergunta, eu estava viajando esses dias, pergunta para o meu pai, estava assistindo o filme lá do Fred Mercury. Falei: meu pai chegou aqui: o que você está assistindo aí, Fred Mercury, aí, com roupa de mulher? Não, pai, é um link. O que é isso, um link? Não, pai, é porque... Não, pai, calma, eu estou assistindo aqui para... Né? Estou pensando nisso desde o outro domingo. Mas por quê? Porque eu quero fazer o melhor, porque eu creio nesse evangelho que me salva, que nos salva e que nos liberta. Mas eu tenho que permanecer firme. Vem os problemas, como que eu fico com a palavra? Firme. Não desvie dessa palavra, meu irmão. É ela que vai te sustentar. Escondi a tua palavra no meu coração para quê?
Para o quê, minha irmã? Para não pecar contra ti. Escola dominical nela, olha só. Para não pecar contra ti. É isso, a palavra de Jesus, que só nela nós temos, porque são palavras. Jesus fala assim: as minhas palavras são espírito e vida. É só nela que nós temos vida, e vida eterna, porque eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que comer da minha carne terá vida eterna. Se eu permanecer nessa palavra, o que eu me torno? Um discípulo. Não é, presta atenção, não é membro de igreja. Membro de igreja, você pode ser até membro, ter recebido o seu certificado, glória a Deus, eu faço com carinho, a gente faz com carinho para você, ok? Mas Jesus fala assim, se você permanecer na minha palavra, você vai ser o que? Meu discípulo. Aquele que vive igual eu vivi. Aquele que é confundido comigo. Os discípulos eram tão parecidos com Jesus, que daí era o nome dele do quê? De cristãos, que eram pequenos cristos. Será que as pessoas nos confundem lá fora com cristãos ou com gente que só fala assim para falar assim, puxa, eu não quero ir naquela igreja daquela pessoa? Ou falar, não, aquele ali eu admiro, pode até ir na igreja lá, não quer saber, mas tá de parabéns. Amém? Porque nós nos tornamos o que? Discípulos. Ok? E aí vocês vão se tornar meus discípulos. E aí então vocês vão o que? Conhecer. Quando Jesus usa a palavra conhecer, é um conhecer ali pessoal. Não é um conhecer só na mente. Começa com conhecer na mente. Ok? Jesus usa nesse texto duas palavras para conhecer em grego. Uma que é conhecer na mente e uma que é conhecer pessoalmente. A gente começa conhecendo pela mente, mas depois é conhecer pessoalmente. E o que ele está usando aqui pessoalmente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou conhecer esse Deus. Jesus falou para aqueles religiosos, olha, aqueles homens que sabiam a Bíblia decorada, eles não tinham Bíblia no celular, que você e eu temos para baixar de graça, em 10.000 versões diferentes. Eles tinham que decorar tudo a Bíblia, eles estavam lá recitando a Bíblia, meditando na palavra dia e noite, não é o que está escrito lá em Josué 1:8? Medite na palavra da lei dia e noite, sim ou não? Então eles ficavam lá meditando, estavam falando lá em hebraico, lá, decorando a palavra. E eles não conheciam o Pai. Mas Jesus fala assim: aquele que me conhece, conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Tudo que eu faço, não são as minhas palavras, são as palavras do meu Pai. O que eu faço o que o Pai me mostrou. Porque ninguém conhece o Pai, a não ser aquele que desceu do céu. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. E eu vim revelar para vocês o Pai. E agora vocês vão conhecer o Pai, porque vocês ficaram firmes na palavra, porque se tornaram discípulos de Jesus. E agora você, preste atenção, não é o pastor da igreja. Eu estou falando na escola dominical, vou repetir, não é para a gente terceirizar Deus. Não, o pastor orar por mim, o pastor veio de Deus, o pastor lê a Bíblia, o pastor está aqui para ajudar. Os irmãos evangelistas, amém? Os líderes estão aqui para ajudar, para conduzir, mas você tem que conhecer. Não está escrito no texto, e então pastor, lê comigo, por favor. E então o pastor conhecerá a verdade e libertará a igreja. É isso que está escrito na sua Bíblia aí? Então os evangelistas conhecerão a verdade e libertará a igreja. Então os líderes conhecerão a verdade e os irmãos ficarão libertos. É o que está escrito ali? Não, é pessoal. Você vai conhecer a verdade. Você vai conhecer a verdade sobre você. Você vai conhecer a verdade sobre o mundo. Você vai conhecer a verdade que é Jesus. Você vai conhecer a verdade do Pai, porque Jesus revela o Pai. E vai conhecer a verdade sobre o Espírito Santo, porque eles são um só. Você vai conhecer a verdade. Aí você vai se colocar em joelho e vai falar: Deus tem misericórdia de mim, porque eu ainda tenho vontade de fazer essas coisas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer: ai de mim, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu. Ele conhecia quem ele era, mas ele colocava o joelho no chão e orava, e ele dizia assim: orai sem cessar. E ele falava assim: eu esmurro o meu corpo, para tendo pregado a todos, eu mesmo não fique desqualificado pelo que eu fiz de errado naquilo que eu preguei. Olha só,
Ele está falando, tenho vontade errada? Tenho. Porque nós somos seres humanos. O próprio Jesus, quando Jesus foi tentado, você acha que Jesus, quando alguém é tentado, pode pecar sim ou não? Quando alguém é tentado, pode pecar sim ou não? Sim. Jesus não foi tentado por Satanás? Não foi tentado? Foi tentado. Foi tentado na carne, comer o pão, satisfazer a vontade da carne. Foi tentado ou não? Foi. Foi tentado também para quê? Para se jogar lá de cima e mostrar que ele ia ter visibilidade, que ele ia mostrar que ele era o Messias, sim ou não? Sim. E que mais? Ele foi tentado se prostrar diante do diabo e encurtar o caminho para a cruz. E aí, o diabo ia dar todos os reinos do mundo para Jesus. Olha só, Jesus não foi tentado? Sim ou não? Se é tentado é que pode pecar. Como ser humano ele podia pecar, porque ele era 100% humano. Mas ele venceu porque ele estava cheio do Espírito e cheio da palavra. Porque ele conhecia a verdade, ele conhecia o Pai. E se você e eu não conhecemos o Pai, nessa hora nós vamos cair em tentação. Mas se cair, meu irmão, nós temos que nos arrepender e confessar. E aí então o que vai acontecer? Conhecendo a verdade, vai gerar o quê? E a verdade vos libertará. A unção de Jesus Cristo, a mesma unção que estava sobre ele, andando ali na Galileia, libertando as pessoas. Quando ele viu uma mulher há 18 anos encurvada, e entrou na sinagoga, e mandou que aquele espírito de enfermidade saísse daquela mulher, e fazer com que aquela mulher ficasse possessa, encurvada, sai. Ele diz assim: eu não vou libertar uma mulher que estava aprisionada por Satanás há 18 anos, porque nós estamos aprisionados pelo pecado, mas estamos aprisionados pelo inimigo. E Jesus é o único que pode me e te libertar. A unção que está sobre Jesus e o sangue de Jesus, meu irmão, minha irmã, é aquilo que pode nos libertar. E é o mesmo sangue e a mesma unção que está sobre Jesus hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que quer nos levar a viver uma nova vida de libertação. Andar em liberdade em liberdade. Liberdade não como o mundo diz, sem dar satisfação para ninguém, para fazer o que quiser. Não, liberdade como a de Jesus. Qual que é a liberdade de Jesus? Fazer 100% a vontade do Pai. Voltar à imagem de Deus. É essa que é a nossa liberdade. Viver como Jesus viveu. É esse. Porque Jesus vai dizer assim no texto: olha, porque eu faço tudo o que o Pai se agrada. Não foi o que o Pai disse quando ele foi batizado? Esse é o meu filho amado em quem me compraz, em quem eu agrado. Por quê? Porque ele fazia tudo. Ele falava: eu guardo a palavra do Pai, e agora vocês vão poder guardar. Não porque vocês são bons, não, mas é porque por causa do que eu fiz lá na cruz, por causa da unção que estava sobre mim, que está agora hoje sobre nós, por causa do sangue de Jesus, nós podemos ser libertos. E esse Jesus está aqui. Eu quero orar com você. Se você quiser abaixar sua cabeça. Tem algo que você precisa, que nós precisamos ser libertos nessa noite. A libertação, ela continua num discípulo que conhece a verdade, que conhece Jesus. Meus irmãos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade. É muito mais fácil a gente fazer a nossa vontade. É muito mais fácil, às vezes, abandonar, ir embora, fazer a nossa vontade. Mas tem o tempo de Deus, e tem a vontade do Pai. A gente pode estar no melhor lugar, mas aquele não é o nosso lugar. E por isso eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, todos nós, Senhor, ó Deus, somos de uma sociedade, de um tempo de maturidade, de egoísmo, de egocentrismo, de hedonismo, de vontade de querer pensar só em si mesmo, de querer sua própria felicidade, seu próprio querer, e não dar satisfação para ninguém. Mas, Senhor, o Senhor nos chamou para ser teus filhos, sermos libertos, a começarmos pela nossa vida particular, a sermos exemplos, Senhor, como pais, como mães,
como pessoas que têm família, que são casados, que têm filhos, e que mostram, Senhor, ó Deus, que a célula da sociedade começa na família, homem, mulher e filhos. Por isso nós estamos aqui, Pai, porque nós temos falhado, a começar pela nossa casa, como pai, como mãe, como filhos, como marido, como esposa. Nós temos falhado como irmãos, como irmãs. Nós temos falhado, Senhor. Nós temos falhado porque nós estamos presos. Mas o Senhor veio para nos libertar. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos libertou de todo o pecado, de toda a morte e de todas as garras do diabo. E a unção de Jesus Cristo agora nos leva a libertar os outros. Mas comece com uma libertação total nossa, Senhor. Por isso nessa noite, Senhor, vem me libertar, e vem libertar cada filho, cada filha. Vem nos libertar dos vícios. Muitas vezes falamos dos vícios das pessoas que são mais aparentes, como a droga, a bebida, o cigarro, mas nós somos viciados em tantas coisas. Em mentir, nós somos viciados, ó Deus, em falar mal dos outros, nós somos viciados em comer coisas que nos fazem mal para o nosso corpo, em tantas coisas, Senhor. Por isso nós pedimos perdão, e pela cruz de Cristo, pela ressurreição de Jesus, pela intercessão de Jesus, nós podemos ser libertos. Por isso vem nos libertar, porque nós queremos ter o Evangelho vivo, e continua nos libertando do mundo, do mal, da carne, do velho homem, do diabo, e das mentiras, ó Deus, dos planos do inimigo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, cada irmã, Deus, para que hoje seja um divisor de águas, para que nós venhamos anotar no nosso caderno 10 de setembro de 2017, o dia que o Senhor nos libertou e nós começamos a viver uma nova vida, assim como um dia o Senhor visitou a Pedro, depois que ele negou o seu nome 3 vezes, ele fez algo tão ruim, mas ele caiu em si, nos leva a cair em si, ó Deus, a cair em si, a ver a verdade sobre nós, é nos voltarmos a Ti de todo o coração, Pai. Pela cruz de Jesus, é que nós oramos agradecendo, em nome de Jesus, amém, 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 meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Jesus é o mesmo, Ele tem um plano para você, planos de paz e não de mal. Ele tem algo maravilhoso, mas você tem que começar a olhar para frente. Para de olhar para baixo. Sabe quem olha para baixo? A galinha. Mas quem olha para frente, quem olha para cima é uma águia. Ok? É o que Deus tem preparado para você. Porque aqueles que esperam no Senhor voarão alto como galinhas. Galinha voa do chão? Como? Águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É o que Ele tem preparado para você. Você foi escolhido por Ele nessa geração. Você é um Paulo, você é um Pedro, você é uma das Marias, tantas Marias que tinham ali. Você está entendendo? Você que testemunha de Jesus, quando você vai no seu trabalho, quando você entra na sua casa, você é aquele que representa Jesus. E se eu e você estamos representando o mal onde nós estamos, somos a pior pessoa da onde nós moramos, da onde nós trabalhamos, misericórdia. Jesus fala assim: ai daquele que foi pedra de escândalo, mas eu creio em nome de Jesus, nós não somos pedra de escândalo. Você, porque o Espírito Santo mora em você, porque Ele te comprou pelo seu sangue, e é muito mais do que vir aqui no domingo à noite. Nós temos que abrir os nossos olhos, é muito mais. Domingo à noite é uma cereja em cima do bolo, que tem que fazer parte, mas você tem algo muito maior para fazer. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.